depois que eu me aposentei, eu voltei a pensar em fazer um curso superior, mas por uma questão de realização, né? Eu não me sentia com necessidade de ter aí um título universitário, mas eu não queria, não, era um desafio. Eu queria enfrentar esse desafio de fazer um curso universitário completo, né? E sempre gostei de ter de enfrentar desafios, propor coisas na minha vida e que necessitasse de esforço para conquistar, né? E então, aposentado, continuava trabalhando, mas já não tanto naquela necessidade do ganha-pão diário. Os filhos já tinham se criado, se formado, todos tinham feito seus cursos superiores, então eu estava, digamos assim, meio que quite com a sociedade. Então, em 2021, eu iniciei o curso de bacharel em filosofia, principalmente porque não tinha matemática, né? Isso facilitou muita coisa. Tinha que ler muito, era um curso que você tem que ler muito mesmo. Era baseado em leituras e eu lia 2 livros por bimestre, 2, 3 livros por bimestre, mas foi tranquilo. E eu concluí recentemente o curso de bacharel em filosofia. Então, nesse longo período entre os 12 anos, quando eu saí da escola primária, e até hoje, eu nunca parei de procurar aprender alguma coisa, de ler, adquirir conhecimentos em praticamente todo o campo do conhecimento humano. E, lógico, sem talvez onde eu sou fraco até hoje, né? Mas domino até, pelo menos no essencial, que é a matemática, que eu voltei a me preocupar em estudar, né? Então, eu tenho na minha rotina, sempre dedico algum tempo à matemática, a desenvolver a matemática. Mas os meus interesses intelectuais giravam mais em torno da filosofia. Estou contando desses períodos entre os 12 anos e o ano em que fui para a faculdade. Desenvolvi muita habilidade técnica, né? Inclusive, minha profissão acabou sendo de eletricista, sem ter estudado uma escola, mas indo nas livrarias comprando livros técnicos e aprendendo a lidar. Quando eu saí da empresa, eu era supervisor de obras industriais no ramo da elétrica. Então, eu tinha tinha habilidade manual, sempre tive muita habilidade manual em marcenaria, serralheria, e assim, não gostava, e até hoje não gosto, de especialidade. Eu acho que você estudar especialidade é necessário na vida moderna ter especialistas, mas mesmo para você ter uma visão equilibrada do mundo, né, não ter uma visão deformada do mundo, você precisa de conhecimentos gerais. Eu sinto isso. E eu queria sempre nesse esforço para entender como as coisas são, por que são e como são. Então, é um espaço aí de alguns decênios aí, que eu me envolvi nessas habilidades, nesses aprendizados, e assim, sem cobrança, né? Não havia... Desde daquela época dos 12 anos, eu me guio pela minha curiosidade, pela ânsia de aprender coisas.
Então, é um problema de indisciplinado. Aliás, eu sofri muito com a indisciplina, né? Essa é uma característica que me fez, talvez, não realizar muita coisa nessa área intelectual, né? De escrever livros, desenvolver teses ou conhecimentos mais organizados, né? Ou organizar minha própria filosofia. Eu tive essa dificuldade. E acredito que o estudo como autodidata foi uma das razões que me ajudaram a tirar boas notas no Enem em 2010. Eu acho que eu consegui a média 730, não sei de cabeça. Eu sei que quando... E na redação eu tirei 800. E isso me... Depois eu descobri que quando eu conversava com o pessoal lá na Universidade de Mackenzie, e eles comentavam assim, olha, ele tirou 800 na redação, assim como se fosse uma coisa fantástica. Aí eu até lembrei que eu deixei, quando estava fazendo o Enem, eu deixei a redação para fazer para o final, né? Respondi todas as outras questões, e a redação, como eu sempre tive facilidade em escrever, eu deixei para o final. E eu fiz essa redação em 5 minutos. 5 minutos. Aí depois eu pensando assim, pô, se eu soubesse que a redação é tão considerada, eu teria esforçado melhor para ver se tirava 1000, né? Porque se 800 o pessoal estava admirando, imagine se eu tirasse 1000. Bem, mas isso passou, né? E voltando um pouco à minha trajetória, devo assinalar que tudo isso começou com uma revolução que aconteceu na vida de meus pais. Eles nasceram na Igreja Católica e se mantinham de forma tradicional na Igreja Católica, né? Eles, os seus pais, avós, todos eram católicos. Naquela época o protestantismo ainda não era muito presente no Brasil, mas ele conheceu um pastor, inclusive de origem, não sei se americana, ele não era brasileiro, era uma pessoa, eu lembro que ele era uma pessoa muito alta para os nossos padrões, assim, aquilo eu admirava. Era um homem grande, né, um homem alto, tinha uma voz muito altissonante, muito grave, né? Eu lembro que eu era criança e eu admirava aquela pessoa quase que como se fosse um ET. E esse pastor, na verdade, converteu toda a minha família, inclusive meus avós. Ali, poucos irmãos, acho que 1 ou 2 irmãos só do meu pai não seguiram a religião que esse pastor levou lá para essa região, né? Essa região que era uma região de vilas pequenas, cidades pequenas, bem isolada, bem em contato com a natureza, né? Mas meu pai se envolveu com a religião, isso mais ou menos na época que ele casou. Então eu nasci já com meu pai nessa religião. Então, e por que foi a revolução? Porque ele tinha só 4 anos de escola, lia mal, sabia ler muito mal, e de repente ele se empolgou, começou a treinar a leitura, treinar a não falar errado, sabe? E começou a encher a casa de livros, é lógico que só livros religiosos, como a Bíblia e os livros lá que a igreja publicava. E ele, de repente, com todo esse clima de leitura, eu participei, né? Então eu digo assim, que apesar dele ter deixado a vida da roça, que era uma vida que eu adorava, a vida rural, e ele não quis mais continuar naquela vida, quis se envolver com uma carreira dentro da igreja, de qualquer forma foi uma grande evolução. Não imagino como seria a minha vida se não tivesse saído daquela região, do sítio, daquela vida em contato com a natureza, mas uma vida um pouco pobre
de, de, de desafios de conhecimento, né? Não é à toa que o lavrador é considerado um caipira. Então, eu cresci nesse ambiente de livros, leituras diárias, muito debate entre eles, né? Iam visitas outros religiosos da mesma religião ou de outras religiões contrárias, eles faziam debates. Havia um clima intelectual muito ativo na nossa infância, né? E ele comprava os livros lá e começou a montar uma bibliotecazinha de livros religiosos. E a gente ia todos os sábados à igreja, né? Tinha todo aquele ritual de se arrumar para ir para a igreja. Aquilo era gostoso. E quando eu tinha 5 anos, meu pai decidiu me ensinar a ler. E eu e meu irmão. Então começou a treinar a gente na leitura, dar aula de leitura como se fosse um professor, né? Então, mais ou menos perto de um ano ensinando a ler, eu aprendi, passei a ter uma habilidade de leitura, inclusive ele meio que obrigou a fazer o chamado ano bíblico, né? Nessa idade eu tinha 5 para 6 anos de idade, comecei a fazer o tal ano bíblico, que é ler uma porção de capítulos diariamente, de forma que no dia 31 de dezembro eu leio os últimos capítulos da Bíblia. Só que houve um desafio. Eu já tinha completado 6 anos, meu pai achou que eu tinha uma habilidade de leitura suficiente para ler lá na igreja e fazer uma média com os irmãos lá dele, né? Então, eu lembro que era um sábado, um dia normal de culto, né? Haviam 40, 50 pessoas na igreja. Eu suava frio, imaginando como é que eu ia poder ler na frente daquelas pessoas. Uma coisa que eu não tinha experiência, né? Então, ardia os olhos, minhas pernas tremiam. Então, quando chegou a hora que meu pai me empurrou para o corredor dos bancos, minhas pernas bambeavam. Mas acabei indo até o pé do púlpito, me virei para a plateia sem levantar a vista, com a Bíblia na mão, abri a Bíblia, tinha um marcador, né? Então abria onde estava marcado, os versículos que eu ia ler estavam grifados e comecei a ler. No início, minha voz tremia muito. Mas na medida que eu fui lendo, acho que eu li 4 capítulos, minha voz se estabilizou, né? Minha voz ficou quase normal. E assim eu li. E terminado de ler, eu senti que eu já estava mais calmo. Então eu levantei a vista e a primeira coisa que me chamou a atenção foi uma senhora que estava com um pano na cabeça e com um lenço cobrindo a cabeça, né? E um lenço enxugando as lágrimas e olhando para mim. Isso foi o que ficou na minha cabeça. Aí olhando mais geral, todo mundo estava meio que paralisado me olhando e alguns homens tinham um leve sorriso no rosto, né? Tipo assim, encantado, né, pelo que eu consegui. E aí eu fechei a Bíblia e saí correndo para o banco lá ao lado do meu pai. Então é lógico, meu pai estava extremamente orgulhoso, tinha realizado o sonho dele de mostrar o filho lendo a Bíblia para os irmãos lá na igreja. Mas voltando ao abandono da vida rural, essa também foi um grande impacto, né? E o mundo, com isso, o mundo ficou muito maior para mim. Ficou mais diversificado, estimulante, desafiador, né? Fui primeiro para uma cidade pequena, depois para uma cidade um pouco maior. E com 14 anos já fui trabalhar, arrumar empregos informais, né? Trabalhei numa marcenaria, depois trabalhei numa relojoaria, onde eu ficava
lavando peças com benzina. E aí depois meus pais mudaram de novo para uma cidade maior ainda, né? Já uma cidade mais metropolitana. E lá eu fui auxiliar de feirante. Todo dinheiro que ganhava tinha dois destinos. Dois destinos principais, né? Uma parte, na verdade eram três, porque uma parte eu tinha que dar para minha mãe. Ela exigia. Mas a parte que me restava, eu usava uma para ir ao cinema, aos domingos, né? O cinema era aquelas famosas matinês. Adorava filme de faroeste, porque o faroeste lembrava a minha infância, né? Que foi quando, lá na região que eu nasci e me criei, andar armado era a regra. Quase todo mundo, a não ser os religiosos, não andavam armado, né? Meu pai mesmo nunca possuiu arma, mas mesmo meus tios, a família da minha mãe, que não eram religiosos, andavam com um revólver na cinta. Então era comum, ou espingarda tiracolo, era normal. Então assistir filmes de faroeste lembrava um pouco a minha infância, aquela cidade poeirenta, né? Aquela vida meio selvagem, era encantador. E isso me envolvia muito. Além disso, eu tinha o interesse por leitura. Então, uma parte do dinheiro eu usava para gastar em revistas, gibis, né, histórias em quadrinhos, né, mas também lia cultura geral. Mas os livros que eu mais li foram aqueles famosos livros de bolso, livros de aventuras de bolso, tanto de faroeste quanto de espionagem, filmes e historinhas policiais. Eu lembro que eu lia um livrinho daquele em 2 horas. E eu imaginava que ler um livro era mais ou menos como ir ao cinema, né? Que você lia, no cinema durava em torno de 2 horas. E minhas leituras se aprofundaram, né? Aí comecei a ler sociologia, psicologia, filosofia, e tudo que eu encontrava nas bancas de revistas me atraiu, né? Nos anos 70, principalmente nos anos 80, essas bancas começaram a vender livros quase que como se fossem livrarias. Meus primeiros livros foram os da famosa coleção Os Pensadores, da editora Abril Cultural. E também os livros de bolso, que também eram famosos, da Edições de Ouro, da Tecnoprint. Aliás, a coleção Os Pensadores eu tenho quase completa hoje, até hoje, na minha biblioteca aqui em casa. Bem, agora falta explicar como voltei a ser camponês. No final da adolescência, eu resisti a me integrar à vida urbana, ali por volta dos 18, 19 anos. Admirava a vida dos hippies, dos andarilhos. Eu sou de uma geração, um pouco depois, uma geração depois do movimento de 67, né? A revolta da juventude nos anos 60. Então eu sou de uma geração um pouco depois, né? Porque em 67 ainda era criança. Mas me admiravam os andarilhos, os lavradores daquela vida de roça, né? De cuidar de plantação. Aquilo sempre me atraía muito. Eu tinha muita saudade dessa vida do campo, em contato com a natureza, né? Então eu ia com frequência de bicicleta para uma região montanhosa e selvagem, passava os domingos na beira dos rios, subindo rochas, né, montanhas. E isso foi uma constância, né, não só nessa época, né, uma constância na vida toda. E quando eu casei, tinha 20 anos, eu peguei minha companheira e fomos para um sítio de um familiar, e lá no fundo do sítio, perto das florestas, na margem do riacho,
eu fiz uma cabaninha de pau a pique, coberta de sapê, e ficamos lá 2 a 3 meses lá, plantando coisas, colhendo, comendo frutas, coisas dali da região mesmo. E fiquei lá um tempo até que meus pais e meu sogro e os parentes todos foram lá e arrancaram a gente, exigindo que eu criasse juízo, fosse cuidar da vida, arrumar um emprego. Agora eu tinha esposa, ia ter filho, e tive que levar a vida a sério, né? Pelo menos essa era a expressão deles, né? E aí eu fui para Goiás e eu tive a oportunidade de ir para a roça, de ter um modo de vida, uma renda na zona rural. Aí eu fui ser caseiro de um sítio. Lá eu cuidava de gado, de porco, de galinha, de plantação, né? E aí fiquei lá um bom tempo. E foi essa vida aí eu registrei no meu livro A Montanha que Nos Acolhe. Mas, de qualquer forma, não consegui fugir do mundo civilizado e acabei tendo que seguir uma carreira profissional na grande metrópole, né? Eu precisava de cuidar, sustentar e formar os filhos que vieram. Mas sempre que tinha oportunidade eu fugia para a zona rural, né? Principalmente nas férias, fim de semana, essas coisas assim. Assim passaram-se os anos, né? Então, depois de me aposentar, aí voltei a tentar a vida no campo. E, na verdade, com a chegada da pandemia, da Covid-19, realmente foi assim um marco, porque eu decidi, a partir de agora, vamos voltar a viver na roça, a viver do sítio, viver em contato com a natureza. Vamos sair dessa muvuca de uma grande cidade. E queria praticar uma espécie de vida minimalista, o mais sustentável possível. A minha aposentadoria não era boa, nunca cuidei de garantir uma boa aposentadoria e paguei o preço para